8 anos já se passaram em que o prefeito de Presidente Vargas, Raimundo Bartolomeu Santos Aguiar, o Bertin, foi assassinado brutalmente em emboscada na noite do dia 6 de março do ano de 2007, na BR-222, próximo ao povoado Cigana, em Itapecuru-Mirim, Maranhão. O caso ganhou repercussão nacional, mas até hoje nunca foi solucionado. Apesar de várias pessoas serem denunciadas, prisões serem realizadas, inclusive de militares, todos foram liberados pela Justiça. Nenhum mandante foi apontado. Todos seriam envolvidos, mas nenhum seria o autor intelectual do crime. Agora, a novela volta à tona, com a possibilidade de que se chegue aos verdadeiros culpados. Na manhã desta terça-feira, a equipe do Jornal da Mucambo obteve com exclusividade uma entrevista com a juíza titular da comarca de Itapecuru, doutora Mirela César Freitas, que há 2 meses está estudando o caso e esclarece como está o andamento do processo na Justiça. Bom, na verdade, tratam-se de 2 processos. São 2 processos pelo crime de homicídio e tentativa de homicídio. Um primeiro processo, que é o que começou em 2007 e que posteriormente foi desmembrado e gerou um segundo processo, que é o 598 de 2013. Então, esse primeiro processo, ele já foi por mim analisado. Eu tenho certeza que a população entende que não é um caso simples, é um caso que são 11 volumes, são mais de 2.500 páginas para serem lidas, e eu estou aqui há cerca de 2 meses. Então, assim, já tive a oportunidade de conhecer um desses processos e, inclusive, de despachar nesses processos, no sentido da gente conseguir encerrar essa primeira fase processual que culmina na pronúncia, na impronúncia ou na desclassificação do crime para os réus que estão envolvidos nesse primeiro processo, que são apenas 3 réus. No outro processo se encontram os demais réus, e esse outro processo eu ainda não tive a oportunidade de analisá-lo integralmente. Eu ainda estou cerca de no 8º volume, ainda tenho mais umas 1.000 páginas de processo para poder analisar. A gente vê que quando foi oferecido pelo Ministério Público esta denúncia, há mais de 8 anos, ele cita nomes, né? Como a senhora falou agora aqui, são 3 réus no primeiro processo, certo? A gente tem, mais ou menos, uma noção de quando haverá um julgamento deste processo? Bom, eu não posso te precisar um prazo. O que eu posso te garantir é que nenhum processo vai ficar parado, que o processo ele vai ser movimentado. Todos os processos, a gente já fez uma primeira correição, já conseguiu movimentar quase 700 processos, mas eu ainda tenho mais 1.500 processos para movimentar. Então, a gente está dando andamento a todos os processos, com a ajuda também do Ministério Público, porque essa vara está sem promotor titular. Então, a promotora que responde por aqui é a promotora também da 3ª vara, ou seja, ela está acumulando as funções. Então, em razão disso, a gente não consegue dar a celeridade que a gente entende que seria necessária, mas o nosso compromisso é de dar celeridade a todos os processos, dar andamento a todos os processos, e é isso que a gente tem feito, mas eu não posso garantir um prazo, eu não posso te dizer vai a julgamento no próximo ano, porque uma série de conjunturas que não dependem de mim podem acontecer, inclusive qualquer decisão pode ser passível de recurso, esse recurso ir para o tribunal e, de repente, não sei se de lá do tribunal pode ter outros recursos também para os tribunais superiores. Então, não tem como a gente estimar um prazo, mas o que tem como garantir é que vai haver a movimentação, e está havendo a movimentação, no sentido de se chegar ao final de todos os processos que tramitam nessa vara, inclusive esses. Uma nova promotora de justiça está à frente do caso, doutora Carla Mendes Pereira Alencar, também da comarca de Itapecuru. Na última sexta-feira foi remetida ao Ministério Público a ação penal que trata exatamente do caso Bertin. É de conhecimento do Ministério Público que o caso foi desmembrado, estando um processo com os mandantes e o outro com os executores. As razões do desmembramento não foram acompanhadas por mim enquanto promotora da comarca, até porque eu não acompanhei a movimentação do processo. O que eu conheço, que é o que está hoje com vistas do Ministério Público, é o que cuida dos executores do crime. E está na fase ainda de alegações finais, apesar de já terem decorrido os 8 anos. É um processo complexo, com muitas testemunhas que foram ouvidas, muitos réus,
Salvo engano, existem 9 pessoas que estão sendo apontadas nesses 2 processos ao todo. O presente que está com o Ministério Público, que é exatamente o dos policiais militares, está na fase de alegações finais. E até a próxima semana vai ser devolvido ao fórum para que seja oportunizado também a defesa a apresentação dessa mesma peça de alegações finais para que a Justiça possa decidir pela pronúncia ou não dos réus. Porque o Tribunal do Júri ele é realizado exatamente na cidade em que aconteceu o crime. Como o crime aconteceu nos limites do município de Itapecuru, na altura do povoado Leite, então o crime vai ser submetido a julgamento aqui, não em Presidente Vargas. Ele era prefeito de Presidente Vargas, mas como o crime aconteceu nos limites territoriais da comarca de Itapecuru, na cidade de Itapecuru, o júri vai ser realizado aqui na cidade. Para você, como promotora deste caso, em muito breve, sem datas, sem ser presunçoso, nas minhas perguntas, a família terá uma resposta. Família e o povo daquele município, por parte do Ministério Público e por parte do Poder Judiciário. Bom, eu tenho muita esperança que ainda esse ano a gente tenha a prolação da sentença de pronúncia deles. Espero que a Justiça acate a tese do Ministério Público e que submeta a sentença nos termos pedidos pelo Ministério Público, né, que sejam pronunciados os réus desse processo, no caso apontados como executores. Mas existem muitos recursos, então temos que aguardar, porque não dá para dizer que será uma resposta imediata, mas pelo menos uma decisão, se vão a júri popular ou não, eu acredito que ainda esse ano deva sair. Mas daí a se dizer que o júri vai ser breve, é um outro passo que é melhor aguardarmos, até porque a lei permite muitos recursos para a defesa e também para o Ministério Público, né? Vamos esperar o termos da sentença, até porque ainda não está decidido. O Ministério Público vai pedir a pronúncia, mas vamos aguardar que ainda venham os elementos da defesa e vamos esperar ver o que a Justiça vai decidir. Se for de acordo com o Ministério Público, não iremos recorrer, mas se for contrário à tese do Ministério Público, vamos subir ao tribunal. Eu gostaria de agradecer também, para mim é uma oportunidade de estar conversando com vocês, de estar conversando com a população de Presidente Vargas. Eu imagino o quão importante é esse processo na vida daquela população. Na verdade, a gente sempre costuma falar que por trás de todo processo tem uma vida. Então, por isso que a gente não pode estar tratando processos como um simples pedaço de papel, porque sempre vai ter uma vida, o interesse de alguém ali naquele pedaço de papel. Então, a gente tem que tratá-lo com a seriedade e com a celeridade que o caso requer. Então, assim, alguns fatores dificultam a atuação do juiz numa vara, como, por exemplo, o fato de estar acumulando por várias outras comarcas. Então, assim, eu gostaria muito de estar integralmente em Itapecuru, de segunda a sexta, aqui o tempo todo, mas infelizmente eu ainda não posso, porque eu ainda respondo por mais outras 2 comarcas. Então, eu tenho que ficar me desdobrando em vários lugares para poder conseguir fazer pelo menos o que é urgente em cada lugar. Mas é claro que, como aqui eu sou titular da segunda vara de Itapecuru, as minhas atenções prioritárias estarão sempre voltadas para essa vara e para os processos desta vara. Então, eu já estou agilizando no sentido de deixar essas outras comarcas, já estou deixando uma a partir de segunda-feira para um outro colega, e os novos juízes já estão no curso de formação. Então, a partir do momento que eles assumirem, vai desafogar para que a gente possa dar a atenção necessária para as nossas unidades judiciais, no caso, para que eu possa dar a atenção necessária para a segunda vara de Itapecuru e para os processos daqui. Eu fui vítima, quase morro, devido a um milagre, uma coisa de Deus, não morri. Mas está tudo certo, as provas estão concretizadas. Eu acho que esperamos agora o julgamento. Esse homem é mentiroso, caluniador, perverso. Isso que ele está fazendo comigo, com a minha família, é uma perversidade muito grande.